Olá pessoal, vamos ver agora as cadeias carbônicas aromáticas. A aromaticidade é conhecida como ressonância eletrônica. Ela é a deslocalização de elétrons naqueles orbitais p paralelos sobre as cadeias carbônicas planares. Isso estabiliza muitas estruturas que adquirem características muito especiais. A teoria do orbital molecular mostra que o benzeno não tem dupla. A distância de ligação da dupla seria mais curta que a ligação simples, e no caso nós temos um meio termo de 1,39 angstroms entre os carbonos, que é verificado no raio-x. Isso indica que o benzeno, que é a principal substância aromática conhecida, é um sanduíche de elétrons. Os orbitais moleculares ligantes indicam uma forte estabilização. Existem 3 orbitais preenchidos por esses 6 elétrons, e eu poderia dizer até que está sendo feita uma ligação entre 6 átomos de carbono. Nesse esqueminha de Lewis aqui fica mais simples da gente enxergar isso, ou seja, 3 orbitais ligantes bem estáveis. A excitação eletrônica desses aromáticos entre os orbitais π e estrela dão sinais ultravioleta muito úteis que nós já vamos ver a seguir. A gente não pode confundir os aromáticos com alquenos, por exemplo. Alquenos, as duplas estão localizadas, e nós já vimos que são até bases de Lewis, podem atacar ácidos, podem se hidrogenar. Se a gente comparar um alqueno fictício, que seria o ciclohexatrieno, a gente teria um calor de formação bem maior do que nós conseguimos com o benzeno, indicando que essa energia que sobra é devida à ressonância. A deslocalização eletrônica estabiliza essa estrutura em 152 kJ por mol a mais. A nomenclatura é muito simples, a gente pode nomear os derivados do benzeno como clorobenzeno, nitrobenzeno, metilbenzeno. No entanto, alguns nomes já são IUPAC, como o tolueno é o metilbenzeno, o hidroxifenol o hidroxibenzeno é o fenol, nós temos a anilina, e também existe a nomenclatura orto, meta e para grupos adjacentes no anel aromático. Os chilenos, por exemplo, podem ser chamados apenas de orto, meta ou para-chileno, que são dimetilbenzeno. Outra substância, por exemplo, aromática, por exemplo, o ácido benzoico, pode ser nomeado, se tiver um substituinte, apenas colocando o nome dele e a posição. Olha o exemplo: meta-nitro-ácido benzoico, ou ácido metranitrobenzoico. Fenil é diferente de benzil. O fenil é quando o anel aromático está ligado diretamente. Já o benzil é quando existe um carbono a mais de fora do anel. Aromáticos com anéis conjugados são sólidos e sublimam. Isso porque, embora as propriedades sejam parecidas com os alcanos, existe um empacotamento cristalino muito especial, que são as interações pi, ou pi-stacking. Essas outras substâncias com 3, 4 ou 5 anéis são encontradas no alcatrão. É muito perigoso quando essa ressonância é quebrada. O intermediário de reação pode provocar cânceres, como já foi provado com os defumados. Lá no LQCM, a gente já pesquisa uma ressonância do bem, porque quando um derivado da curcumina perde um elétron, forma um radical livre, estabilizado por essa ressonância. Veja o orbital molecular que bonito. Todos os elétrons estão em orbitais ligantes num plano molecular muito grande, e daí esse radical livre estável existe o suficiente para nos proteger. Vocês lembram? Um radical livre só some quando encontra outro. Esse aí existe e nos protege, matando outros radicais, varrendo radicais livres. A molécula aromática, você descobre se ela é aromática, por exemplo, DNA, peridina, não só o benzeno é aromático. Basta seguir a regra de Huckel. 4N mais 2 elétrons π tem que dar um número inteiro. Olha o benzeno, por exemplo. 4N mais 2 igual a 6. 4N igual a 4, N igual a 1, ou seja, um número inteiro. O benzeno é aromático. Faça com outras substâncias.
Pode ter nitrogênio, oxigênio, enxofre na cadeia carbônica heterogênea. Olha só esses exemplos aqui. A piridina, além de ter ressonância, tem um par de elétrons de fora, que é básico. No pirrol, não. Esse par de elétrons fica num orbital p paralelo e entra em ressonância, fica deslocalizado no plano. O tiofeno, que tem 2 pares de elétrons no enxofre, fica com um par básico e o outro na ressonância. Até mesmo alguns intermediários de reação são estabilizados, igual o curcuminoide que eu mostrei. Aí tem o ânion do anel furano e tem também o íon tropílio, que é formado quando a gente fragmenta moléculas aromáticas em espectrometria de massas. Você pode ver se os nitrogênios são básicos simplesmente vendo se eles estão participando da ressonância. Veja essas figuras aí e conta quantos nitrogênios são básicos e quantos têm os pares de elétrons na ressonância. Azuleno, vocês podem imaginar a cor que essa ressonância produz. Do ultravioleta vai para a região do visível, quase azul, um azul brilhante. Anuleno não, ultravioleta mesmo. Chega até mascarar cores de soluções. Já a hemoglobina, que tem um anel ressonante bem grande em volta do ferro, estabiliza essa estrutura para carregar o oxigênio na hemoglobina. Isso é fantástico. Agora, drogas e aminoácidos também têm anéis aromáticos que nos são úteis para a gente identificar essas substâncias. Veja a próxima transparência. Aqui é um espectro ultravioleta de aminoácidos aromáticos. A gente pega esse valor aí de absorção da luz e calcula qual a concentração dessa substância numa solução. Como a gente sabe quantos aromáticos tem numa determinada proteína, é justamente esse tipo de luz que vocês usam em testes ELISA para determinar os antígenos e anticorpos. Vamos estudar que a quântica nos ajuda e esses elétrons da biologia são os mais interessantes.